né, uma série de parábolas que Jesus ele começa a contar aqui em Lucas 15, né? Semana passada nós vimos a parábola da ovelha perdida, que também se encontra lá em Mateus. No entanto, a gente viu que existem dois contextos, né, que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, e provavelmente em Lucas 15 Jesus está contando novamente essa parábola para um outro público, num outro momento, num outro contexto. Em Mateus, nós vemos que Jesus conta a parábola da ovelha perdida no momento onde os discípulos estão querendo saber quem é o maior no reino de Deus, e Jesus então pega uma criança como exemplo e de como nós devemos ter a fé parecida com uma criança, de que o escândalo de fazer esses pequeninos, né, não necessariamente a criança, mas a criança usada como exemplo para aqueles que são pequeninos na fé ainda, o escândalo e o tropeço seria algo muito terrível para aquele que causasse tal coisa. E Jesus ele reconta essa mesma parábola num outro contexto, onde vimos também semana passada, onde Jesus recebe publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas questionam Jesus por fazer isso. Novamente, os fariseus e os escribas, eles fazem isso algumas vezes com Jesus, e nesse momento Jesus ele conta então uma série de 3 parábolas, onde semana passada vimos que é a parábola da ovelha perdida, e hoje nós vamos ver a parábola da dracma perdida, e semana que vem vamos ver a famosa parábola do filho pródigo, né? Então está dentro deste contexto. Depois retornamos para Mateus, para que nós demos continuidade a um outro contexto, para que não fique picado, para que os irmãos venham a entender onde está sendo aplicado aquilo que Jesus está querendo dizer e qual é a sua intencionalidade. Então hoje nós vamos continuar em Lucas 15 e semana que vem também em Lucas 15, com a parábola do filho pródigo, e na outra semana voltamos para Mateus 18, onde Jesus também está contando algumas séries de parábolas ali. Então abra sua Bíblia lá em Lucas 15, capítulos 8 e 10, vai ser a leitura de hoje. E diz assim a palavra de Deus: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o teu texto aqui fala sobre pecadores que se arrependem, no qual eu e meus irmãos aqui um dia, Pai, estivemos nessa condição, necessitados de arrependimento e do seu perdão, Deus. Obrigado porque hoje colhemos o fruto desse grande amor que o Senhor tem conosco. Queremos que o Senhor continue a nos usar, Deus, para que aqueles que ainda precisam de arrependimento e graça em suas vidas, Deus, também venham reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador. Obrigado por esse momento de aula. Abençoe os meus irmãos, abra seus corações, Deus, e que eles saiam daqui, Pai, plenos de alegria, Pai, te amando mais do que da forma como eles entraram. Louvado seja o seu nome, Deus, por isso. Louvamos o Senhor em teu nome, Jesus. Amém. Então, meus irmãos, é importante ressaltar que a parábola, né, ela é um método de ensino, justamente porque boa parte das pessoas, a maioria, eram analfabetas, né? Eram pessoas que estavam sendo privadas e até mesmo condicionadas, privadas da lei de Deus, da palavra de Deus, e condicionadas a interpretações pesadas. E Jesus então utiliza histórias simples do cotidiano, utilizando elementos do cotidiano para então contar princípios e verdades do reino de Deus. A parábola não é o estilo de linguagem exclusivo da Bíblia, né? É uma forma, é um estilo que dentro da literatura, dentro da própria língua, ter esse tipo de linguagem para explicar princípios que, se for explicar de uma forma literal, nós não compreenderíamos, talvez pela nossa limitação, talvez pela complexidade. Então Jesus utiliza desse estilo de linguagem para explicar princípios verdadeiros e princípios que vão falar verdades de uma forma muito mais simples. Então, a parábola, ela, como eu falei, carrega
elementos do cotidiano. Semana passada, como vimos, o pastoreio de ovelhas, que era algo muito comum, e hoje nós vamos ver aqui sobre como uma mulher até mesmo ela se enfeita, como ela ali se ornamenta, e Jesus utiliza disso dentro do seu contexto para tentar explicar mais um princípio do reino de Deus aqui, né? Então, as parábolas elas têm algumas intencionalidades. Já vimos algumas falando sobre o reino de Deus, e aqui nós estamos vendo sobre arrependimento, sobre salvação. E Jesus ele conta isso nessas duas parábolas e também na próxima parábola que veremos semana que vem, sobre como que se dá então a salvação para Deus, né? Como que Deus ele age no que diz respeito à salvação de pessoas. E como vemos a toda aula, né, as parábolas elas transmitem uma única mensagem, uma mensagem simples. E eu queria, antes de nós darmos continuidade, só pelo fato de termos lido o texto bíblico, eu queria ver com os irmãos, aquilo que eu sempre faço aqui, né, de perguntar para os irmãos, o que os irmãos entenderam? Porque se a parábola ela serve não serviu apenas para aquele público original, e elas têm o propósito de simplificar uma verdade do reino de Deus, isso também é acessível a nós, essa compreensão. E eu queria ouvir dos irmãos, o que os irmãos entendem quando leem a parábola da dracma perdida. O microfone vai estar passando, então se você tiver uma opinião ou um comentário, esse é o momento para os irmãos fazerem. Como que os irmãos entendem a parábola da dracma perdida? Pela minha experiência, pastor Patrick, se o primeiro falar, um monte fala. Então eu só preciso de um. Então eu vou começar, né? Para variar. Eu ou minha esposa? Acho que, na verdade, apesar dos elementos aqui, fica bem explícito a ideia central de que, da mesma forma que existiu ali um empenho muito grande para que aquela mulher encontrasse a dracma, revelando assim como ela entendia o valor daquilo, né? Da mesma forma, Deus ele entende o valor daquele que se arrepende e que diante disso, né, ele mesmo resgata. Então, quando a gente fala de eleição e predestinação, e ainda mais assim, eu, por exemplo, que vim de um contexto onde isso não era falado, às vezes as pessoas têm uma forma ruim de interpretar, né? De que, como assim Deus não deseja salvar todo mundo? Mas é grande alegria para o Senhor, e a gente vê em outros textos, né, de que quando um pecador se arrepende, de fato, isso é algo que alegra o coração de Deus. Então, o grande amor do Senhor, expresso na cruz também, para nos salvar, é expresso dessa forma, né? Quando Ele nos resgata, e que, de fato, o quanto Ele ama e o quanto isso é valioso para o Senhor diante dos olhos dele. Então eu vejo assim que o arrependido, né, o pecador arrependido, ele se torna algo valioso para o Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Alguma pergunta no YouTube? Não, mas basicamente é isso, né? Então, dentro desse contexto, vamos analisar o contexto. Jesus, ele começa a conversar, né? O contexto ali de Lucas 15, versículos de 1 a 3, vai falar exatamente isso. De 1 a 2, melhor dizendo, vai falar exatamente isso. Aproximavam-se de Jesus, melhor dizendo, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Né? Então, a gente vê que existe um contexto onde até mesmo esses que eram marginalizados, esses que eram tratados como nada dentro daquele contexto judaico, eles estavam se aproximando de Jesus, porque viram em Jesus alguém que acolhia e alguém que estava também falando sobre a salvação, sobre arrependimento, sobre aquilo que traria então um novo significado de vida, e isso no sentido eterno, algo que mudaria completamente a forma de viver daquelas pessoas. No entanto,
Essas pessoas que estavam buscando arrependimento, essas pessoas que estavam querendo falar com Jesus, estavam não apenas sendo julgadas pelos fariseus, melhor dizendo, e pelos escribas, mas esses fariseus, esses escribas também estavam julgando Jesus. Jesus, ele foi considerado muitas vezes pecador por esses grandes homens da lei, né, grandes intérpretes da lei. Então a parábola que nós vimos semana passada, ela é muito parecida com essa. Na verdade, ela carrega o mesmo princípio contado de forma diferente. Geralmente a gente faz isso, né? Quando a gente quer contar uma verdade, contar uma história, dar um exemplo, a gente faz uma analogia, a gente geralmente utiliza, conta e reconta a mesma história algumas vezes, né? Para que fixe na mente da pessoa aquilo que a gente está querendo transmitir. É aquilo lá, não se pegue ao exemplo, mas se apegue ao princípio disso. Então Jesus faz isso de uma forma muito excelente aqui na parábola da ovelha perdida e na parábola da dracma perdida, né? Então essas duas parábolas, elas formam esse par e transmitem essa mesma mensagem de salvação, de arrependimento, mas também numa perspectiva que transcende. Não apenas uma perspectiva daquele que fica alegre por ser salvo, mas uma alegria que é assim espiritual também, ao ponto de que até mesmo os céus se alegram quando um pecador se arrepende. Como vimos na aula passada, o contexto que nós vimos, esse de publicanos e pecadores, vemos que também os fariseus, os escribas aqui, não gostavam da ideia de Jesus, que se portava como um mestre, que falava também das coisas, da lei de Deus. Eles não gostavam do fato de Jesus estar junto com essas pessoas. Na verdade, esse não gostar era uma tentativa de deslegitimar Jesus como mestre, como um homem santo, como as pessoas estavam falando que Jesus era, né? Então Jesus mostrou o amor de Deus por esses pecadores, né, dos seus dias. E ensinou aos publicanos, aos marginalizados, aqueles que eram leprosos. Jesus ensinou e esteve perto de prostitutas. Jesus esteve perto daqueles que estavam vivendo, que eram deficientes físicos e que por causa disso eram considerados pecadores também por causa disso, porque se ele tem algum problema físico, então ele pecou, ou os pais dessa pessoa com esse problema pecaram. Foi um desses casos que nós encontramos um coxo sendo curado, né? Por exemplo, que nós encontramos na Bíblia. A premissa dos fariseus era que ou aquele homem cometeu um pecado, ou seus pais cometeram algum pecado. Então, existia algo muito parecido com isso. E só um parênteses aqui, é uma mentalidade muito parecida que a gente vê no neopentecostalismo hoje. Que se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, ou você cometeu algum pecado, ou você não tem fé suficiente. É algo que a gente vê muito isso, né? Então a gente pode identificar que os modernos fariseus, como nós cantamos em alguns hinos, né, têm esse tipo de mentalidade. Né? De que se a tua vida ela não está bem, que essa tua vida ela está ruim em algum aspecto, quer dizer que você é odiado por Deus, ou que você fez alguma coisa de errado contra Deus. E então você não merece nem a graça, nem a misericórdia. E nisso, meus irmãos, nós precisamos também nos cuidar para que nós não sejamos esses fariseus. Porque falamos tanto em graça, em redenção, né? Em reconciliação, mas quando nossos irmãos pecam perto da gente, a gente tem a tendência de taxar eles para sempre com aquele pecado que ele cometeu. Isso é uma tendência que nós temos. Isso mostra que existe uma necessidade no nosso coração de nos aproximarmos mais de Deus e sermos mais parecidos com Jesus, a fim de que nós não nos assemelhemos com esses mesmos fariseus que Jesus chamou muitas vezes de raça de víboras. Né? Então, de sepulcros caiados, que é bonito por fora, mas só existe morte por dentro. Nós não podemos nos assemelhar com esses homens que, vamos usar bem essa palavra, que odeiam a Jesus. Os fariseus odiavam a Jesus. A todo momento queriam deslegitimar quem era Jesus. E nós não podemos ter uma vida de fé, ou até mesmo uma vida religiosa, no sentido bom da palavra, que se assemelha com essa postura farisaica, de julgar os nossos irmãos como se nunca houvesse redenção para a vida dele, ou como se Deus o odiasse.
Porque é esse tipo de postura que Jesus está confrontando os fariseus aqui. Jesus está contando essas parábolas aos fariseus, principalmente. Aos que estavam ouvindo, os publicanos e pecadores, mas Jesus está conversando com os fariseus e contando parábolas aos fariseus aqui. E por causa disso, né, Jesus ensinando, né, pessoas, assim, comendo com elas, por causa disso, até mesmo Jesus, como eu falei mais cedo, era considerado um pecador por esses homens que se diziam ser homens de Deus. Então a mensagem central dessas parábolas, elas falam muito sobre a restauração daquele que se perdeu, né? A gente vê a parábola da ovelha perdida, que se perde, a ovelha ali se perdendo por causa da sua desatenção, né? Vimos a semana passada que a ovelha é aquele animal extremamente dependente, extremamente alheio da realidade, só vê qualquer matinho, já quer comer e vai indo, vai se afastando, né? Por desatenção. A gente vê que a dracma perdida, então aqui é aquele que se perde por ser descuidado, por aquele que não está vigiando, como diz minha sogra, vigia, Narciso, vigia, né? Então, existem ensinamentos também na Bíblia sobre aqueles que se perdem por causa de que não estão vigiando. Estou vivendo a vida aqui, estou bem com Deus, mas não tem problema ir em tal lugar com meus amigos que não conhecem a Jesus, não tem problema em lugares imorais, eu não vou fazer nada mesmo. Tem gente que se perde por causa de descuido. E é claro, a gente vê ali a parábola do filho pródigo, que vai falar sobre alguém que se perdeu porque quis se afastar, por livre e espontânea vontade, por deliberação, né? Então a gente vê nessas 3 parábolas as formas como alguém se perde, se desvia dos caminhos da fé, ou por desatenção, ou porque se descuidou, ou porque quis, né? A gente vai ver isso de uma forma para fechar essas ideias na semana que vem na parábola do filho pródigo. Mas a parábola da dracma perdida, Jesus fala a respeito de uma mulher que ela tinha 10 moedas de prata. A dracma era uma moeda de prata. Só que ela não era uma moeda de prata simplesmente para ser usada como uma moeda, não tinha um valor monetário simplesmente. Ela tinha também o seu valor ornamental. Ela servia para enfeites. Então era muito normal uma mulher, naquela época, que se enfeitava, colocar até mesmo essas dracmas, porque eram... né? Eram umas moedinhas mesmo, só que não parecia que era uma moeda muito chamativa, como as moedas que nós temos hoje, mas que servia também para ornamentos. Então era comum os dracmas serem colocados no penteado da mulher, por exemplo, né? E a parábola fala que essa mulher ela tinha 10 dracmas, e a dracma, essas 10 dracmas, era equivalente ao que seria atualmente a um anel de noivado, ou até mesmo um anel de casamento que é cravejado por brilhantes. Não com um vidrinho que parece brilhante. Não, um anel de ouro que era cravejado por brilhantes. Eu não sei quanto que vale isso, mas eu presumo que deve ser muita coisa. Deve ser salgadinho. Hoje, um anel com cravejado de brilhantes, né? Então, a gente vê que essas dracmas para a mulher eram muito valiosas, né? Ainda mais num contexto onde o cuidado, onde a boa aparência, ainda mais num contexto mais humilde, mais pobre, assim, onde Jesus estava, isso tinha mais valor ainda. Então, a perda de um desses brilhantes, ou a perda de uma dessas dracmas, né, causaria consternação, ansiedade, tristeza. Você já perdeu dinheiro? Eu já perdi dinheiro, dá uma raiva de perder. Teve uma vez que eu perdi R$100 porque eu não fui colocar no bolso e caiu, e eu não vi. E falei, meu Deus do céu, depois que eu me toquei. E na época R$100 era muito dinheiro para mim na época, e ainda é hoje muito para mim, mas mas naquela época era muito mais, né? Então, ainda era solteiro, estava na casa da minha mãe, então fazia bastante tempo. Então, era qualquer dinheiro lá que pingava na conta, dava para fazer um bom lanche, por assim dizer, né? Enfim, mas então, a dracma perdida, a parábola da dracma perdida, está dentro de um contexto onde uma mulher provavelmente muito humilde na compreensão em que Jesus está querendo explicar aqui, se perdesse uma moedinha, daria uma ansiedade, daria um certo desespero ali se perdesse aquele valor que também tinha o seu valor monetário ali. Então,
Então, quando ela percebeu que faltava uma das moedas, então ela sabia que deveria ter soltado do seu cabelo e caiu. E as casas mais pobres, onde as pessoas estavam, geralmente elas não tinham janela naquele momento, naquele contexto. Então, eram casas só de parede, geralmente tinha uma pequena ventilação, né? Mas não se tinham janelas, porque fazia parte da forma da arquitetura de pessoas mais humildes, de pessoas do povão, da forma como as pessoas geralmente elas construíam sua casa, né? E junto ao teto, às vezes, faltavam algumas pedras, né, na parede e tudo mais, e isso permitia alguma ventilação. Ou seja, a janela era existia quando faltava uma pedra na casa. Era basicamente assim, né? Então, mesmo durante o dia, a casa de um galileu ali, naquele momento, era uma casa que era muito parecido com um blocão mesmo, sem janela. Uma pessoa entrava, fazia as coisas ali, dormia, vivia, e era isso. Mas essa abertura, além da entrada, né, ela não fornecia muita luz no interior da casa, então continuava escuro. E era escuro dentro da casa, mesmo durante o dia, e a mulher teria que acender, ou de dia ou de noite, uma lamparina, ou dependendo da sua versão, uma candeia, para poder procurar essa moeda no chão ali da sua casa. E olha só que interessante, o texto ele vai nos falar sobre uma tentativa de muito empenho, no versículo 8 mesmo, de encontrar, porque não apenas a mulher da parábola, ela utiliza de uma lamparina, mas ela varre a casa, ela utiliza duas ferramentas aqui. Uma ferramenta que, se a luz batesse, brilharia, e a pessoa poderia ver, ou se ela estiver varrendo, ela poderia ouvir o tilindar da moeda ali, do dracma, batendo no chão de pedra. Então, ela se utilizou de dois instrumentos aqui, e o utilizar dessas ferramentas, né, demonstrou também esse empenho da parte dessa mulher de encontrar essa dracma perdida. Então ela varreu cuidadosamente o cômodo, ela iluminou cada cantinho, e eu não sei se você já passou por isso, mas é um desespero ter que procurar em cada cantinho algo que você perdeu. Às vezes é uma chave da casa, às vezes é um cartão importante ali que você precisa, né? Então é mais ou menos esse o sentimento que Jesus está querendo transmitir aqui, contando nessa parábola. Ou seja, era algo muito comum de se acontecer naquele momento, senão Jesus não estaria utilizando esses elementos diante de uma procura muito minuciosa que o texto aqui se propõe, né? Então, a ansiedade daquela mulher, o seu empenho, né? Eles desaparecem de repente e dão alegria quando aquela mulher ela acha aquela dracma perdida. E essa alegria era tanta que ela queria repartir essa alegria com outras pessoas, com suas amigas, com suas vizinhas. Então, até eu acho interessante ver como Jesus ele coloca isso nessas parábolas, né? O pastor de ovelhas achou a sua ovelha, ele chama geral para fazer festa. É interessante ver como Jesus ele traz ao extremo algo comum diante de uma realidade que ele está querendo contar, diante de uma realidade que supera até mesmo a vida comum das pessoas. Quem aqui já achou, por exemplo, um dinheiro no bolso, né, depois de um dia de frio como esse, quem achou o dinheiro no bolso, né, e ficou feliz e chamou os amigos para fazer festa? Eu nunca vi isso, eu acharia também muito estranho. Mas Jesus conta uma parábola onde uma mulher que achou aquela dracma perdida chamou suas amigas e suas vizinhas para se alegrar junto com ela, né? E então, junto com ela, a sua casa encheu de riso, houve felicidade, porque o que estava perdido foi achado. Então, isso é comparado no versículo 10, e de uma forma muito semelhante com o versículo 7 da ovelha perdida, o que acontece de uma forma real, de uma forma literal, nos céus. Então, aquele que foi achado, aquele que foi encontrado, aquele que foi achado, então isso gera alegria nos céus. E como a mulher se alegrou com suas amigas, assim Deus se alegra diante dos seus anjos. E olha só que interessante, né? A gente vê que a conversão de alguém, ou quando alguém ele é
resgatado, né? Aquele que estava perdido, aquele que continua sendo filho, mas que a gente vai ver isso na próxima parábola, aquele que continua, que é povo de Deus, mas que se afasta e volta, isso gera também impacto no reino no reino espiritual, né? No mundo espiritual. A gente falou muito semana passada sobre isso, e essa parábola ela não é diferente. Jesus ele conta o mesmo princípio utilizando duas figuras diferentes. A gente vê lá no versículo 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Perdão. E aqui no versículo 10, Jesus novamente: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A gente vê Jesus, ele é o ápice aqui, é o clímax. Jesus ele queria contar isso, né? Então Jesus ele conta toda uma história para que aqueles homens que estão ouvindo, que estão julgando, e aqueles que estão sendo julgados, publicanos e pecadores, e fariseus e escribas, ouvindo essa história, entendam que para Deus, aqueles que estão perdidos, ou até mesmo aqueles que estão na nossa compreensão perdidos, quando eles têm salvação, quando eles são salvos, existe algo que transcende a realidade. Isso afeta até mesmo o mundo espiritual. E Jesus ele sabia que os fariseus entendiam e acreditavam no mundo espiritual. Acreditavam em anjos, por exemplo, diferente dos saduceus. Os saduceus era uma outra seita ali, que andava junto com os fariseus, só que os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição dos mortos, né? Então, faz muito sentido Jesus aqui agora falar sobre a alegria diante dos anjos de Deus, né? E percebam que não são os anjos que se alegram, mas é uma alegria que está diante deles, né? Olha só o versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria, ou seja, a alegria equiparada ali à mulher que encontrou a dracma, essa mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. A gente vê então que é uma alegria do próprio Deus aqui. Os anjos, o texto não está falando que os anjos eles se alegram, mas existe uma alegria diante deles, que claro, isso contagia também o mundo espiritual. E porque essa salvação, o maior interessado na salvação não são anjos, não são pessoas em última instância. O mais interessado na salvação é o próprio autor da salvação. É aquele quem cria a salvação, é aquele quem administra a salvação. A gente já falou na época que a gente estava fazendo as séries sobre o ser de Deus, a gente falou sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente conseguiu, de uma forma muito resumida, falar sobre a economia da Trindade. E aqui eu não estou falando sobre a Trindade fazendo conta, fazendo comissão de orçamento no céu. Não, é a forma simples para que nós consigamos compreender com a nossa limitação racional que temos, de como que Deus ele age na salvação. Deus Pai, ele é o autor da salvação, Deus Filho é o consumador da salvação e Deus Espírito Santo é aquele quem aplica a salvação. Então, o maior interessado em toda a obra da salvação é o próprio Deus. A alegria que invade os céus, a alegria que toma conta dos céus e que está diante dos anjos de Deus, esta alegria pertence ao próprio Deus. E essa alegria, ela precisa também fazer parte do nosso coração. Uma coisa que a gente não pode fazer, como a gente falou também semana passada, é pregar o Evangelho, falar do Evangelho, continuar falando do Evangelho, e quando aquela pessoa ela é ali, então ela crê, ela fala assim, pô, que bom que você creu, agora eu vou partir para o próximo. Não, a gente precisa se alegrar com ela, andar com ela, acompanhar ela, discipular, fazer como Jesus ensinou. Né? Ontem eu tive a oportunidade de pregar para os jovens e adolescentes aqui na igreja, e a gente vê que Jesus ele tem tratativas muito diferentes com seus públicos. Jesus ele trata com as multidões ensinando princípios do reino, falando sobre as verdades do reino de Deus. Quando ele trata com um grupo pequeno, ele fala sobre desafios, ele discipula aquelas pessoas, né? Ele dá missões, ele dá algum tipo de desafio, alguma tarefa para aquelas pessoas.
Mas quando ele está com a pessoa de uma forma individual, Jesus ele confronta, Jesus ele aponta pecados, Jesus ele coloca problemas específicos da vida da pessoa e nisso ele chama para uma vida de intimidade com ele. E nós precisamos ver esse exemplo de Jesus e entender que a nossa proclamação, o nosso andar, ele precisa ser intencional com as pessoas que estão ouvindo do Evangelho. As pessoas elas precisam ser acompanhadas, as pessoas elas precisam estar a todo momento sendo acolhidas no corpo de Deus, que é a igreja, né? Eu tenho certeza, você, meu irmão, que é mais novo na fé, que você precisa ser acompanhado por alguém que é mais experiente na fé. E eu tenho certeza que você, meu irmão, que é mais experiente na fé, precisa de outros irmãos para que você continue sendo cada vez mais experiente na fé. A beleza da igreja é que a igreja ela não existe individualmente. A igreja ela existe para que nós vivamos um cuidando dos outros. E onde nós compartilhamos as nossas lutas, as nossas dores, mas também as nossas alegrias. E isso se dá um momento de discipulado, um momento do desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Então, nós precisamos a todo momento entender que esta alegria que invade os céus, precisa invadir a nossa vida, não apenas na forma como nós proclamamos, mas na forma como nós acompanhamos e vivemos a vida da igreja com os nossos irmãos, que estão tendo a sua salvação sendo desenvolvidas, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para concluí-la até a volta de Cristo Jesus, né? Até o dia do Senhor, né? Então, a dracma é esse objeto de grande valor aqui trazido nesse texto. E nessa parábola é um símbolo do ser humano que se perdeu. A dracma, a ovelha, são símbolos do ser humano que se perdeu. A dracma de grande valor ali, que transmite grande valor e importância para essa mulher, é um símbolo do ser humano que se perdeu por descuido. E Jesus está falando do grande valor que as pessoas têm. As pessoas elas não são inúteis. Você não é inútil, meu irmão. Você não é sem valor. Você não é um derrotado. Se você existe, é porque Deus ele tem um propósito para a sua vida. Se você existe, é porque você tem grande valor. Então, se veja na perspectiva como Deus te vê. Porque se você fosse mais um, o texto bíblico que Jesus está nos falando aqui, seria uma mentira. Se você fosse mais um, não existiria alegria no céu. Não existiria alegria do próprio Deus em te ver perto dele. Essa é a mensagem que Jesus está transmitindo àqueles fariseus que a todo momento falavam que existem pessoas que têm valor e existem pessoas que não têm valor. Existem pessoas que têm valor, os fariseus, na mentalidade dele, e as pessoas que não têm valor, publicanos e pecadores, e todos aqueles que são marginalizados diante de uma compreensão simplesmente legalista, simplesmente meramente social, né? E que isso não é verdade. Então Jesus está falando do grande valor que as pessoas têm aqui para ele, para Deus, e que isso, a salvação delas é o maior interesse da parte de Deus. E para buscarmos o que se perdeu, precisamos ter coragem e de mexer muita coisa que está entulhada na nossa vida. Aqui a gente vê a disposição de uma mulher que ela faz de tudo. Ela utiliza de instrumentos, de uma lamparina, porque a casa é escura. Ela utiliza de vassoura, porque pelo fato da casa ser escura, ela poderia alcançar os cantos da casa com maior efetividade. E a gente vê que ela faz isso de uma forma, com muito empenho. E Deus ele está sendo também aplicado, isso está sendo aplicado à postura de Deus. No entanto, isso também precisa ser a nossa postura. Nós não podemos ser desleixados quando nós estamos sendo usados como instrumentos de Deus, como aquela vassoura, como aquela lamparina, de alcançar aquele que está perdido. Nós não podemos ser desleixados, porque Deus, ao nos usar, Ele não é desleixado. E nós, diante da nossa responsabilidade que temos, não podemos ser desleixados. E muita coisa, meus irmãos, muitas vezes,
A gente precisa ir naquele canto da casa, naquele canto mais sujo, para a gente buscar aquela dracma perdida. A gente precisa naquele pior lugar para a gente poder, então, buscar aquela pessoa que está precisando de ajuda, aquela pessoa que está precisando de regressar para os caminhos da fé. Então, houve diligência e perseverança, há diligência e perseverança da parte de Deus, e também nós devemos viver de uma forma diligente e perseverantes para resgatar aqueles que precisam de reencontrar os caminhos do Senhor. E é dessa maneira que devemos procurar aqueles que se perdem, aqueles que se desviam, aqueles que ainda não se encontraram, né? Pastor Patrick, quer falar? Eu acho que uma coisa interessante que a gente acaba se esquecendo quando fala de fariseu, é que o fariseu ele era a elite religiosa daquela época. E eles são exatamente o exemplo que os pastores e presbíteros de hoje não podem ser jamais. Agora, curiosamente, eles também eram a elite política. Então, existe um contexto religioso e existe um contexto político, já que eles tomavam decisões, vamos dizer assim, de Estado, né? E uma coisa muito curiosa é que, tanto como religiosos quanto políticos, eles... a parte engraçada é isso, acredito que você vai concordar comigo, e os irmãos estão aqui também. Como que é engraçado como certas elites, especialmente daquela época, talvez hoje não seja tão real assim, mas como as elites odeiam quem Deus ama. Você já reparou? Isso é muito interessante. Só um comentário rápido. Interessante essa perspectiva, justamente porque a gente percebe isso também no meio, no nosso meio, né? A gente percebe isso, né? E com isso eu entendo que o pastor Patrick não está sendo, como é que fala? Comunista, falando isso, óbvio. As elites realmente, elas demonstram uma postura de sempre marginalizar aqueles que não precisam ser marginalizados, justamente por ter essa ânsia de cada vez mais se provar, né? É que nem vou contar uma parábola aqui. É que nem aquele aluno que gosta de tirar nota alta, e ele gosta de ser o cara que mais gosta de tirar nota alta, mas para que a nota alta dele seja mais, digamos, evidenciada, todo mundo precisa tirar 0. Né? Então, não é essa postura que nós procuramos como filhos de Deus. Infelizmente, a nossa sociedade, como a gente viu em Apocalipse, a sociedade que é toda hora persuadida por Satanás através dos seus agentes, né? O espírito do anticristo, a grande Babilônia, né? Que seduz os governos e os poderes, a forma de pensar e interagir das pessoas. Isso acontece, né? E, geralmente, nos lugares onde a gente aprende socialmente que são os piores, normalmente é o lugar que a gente tem que estar. Onde Jesus ele quer que nós vamos resgatar pessoas que estão marginalizadas, pessoas que passam ali, que a gente trata com muitas vezes, vamos ser honestos, pessoal, que a gente trata como se fosse ninguém, quando nós cruzamos os caminhos dessas pessoas. E não é isso que Jesus espera de nós. Muito pelo contrário. Olha só que interessante, o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Essas pessoas, elas estão sedentas para ouvir de Jesus. E a gente precisa ser esse bom instrumento nas mãos de Deus para falar de Jesus para essas pessoas, porque elas estão por aí, elas estão vindo, e às vezes elas não vão vir também, e a gente precisa ir atrás. Nós não podemos ser passivos, nós precisamos ser ativos na missão de Deus, né? E devemos não apenas buscar aqueles que se perdem, mas também celebrar com grande e intensa alegria quando eles são encontrados, né? Como nós já vimos, existe uma reverberação celeste nisso. O mundo espiritual ele se abala quando um pecador ele se arrepende. Uma conversão, pessoal, tipo assim, não pode ser interpretado
como algo tipo assim, isso faz parte da vida cristã simplesmente. Isso precisa ser compreendido de que isso abala o mundo espiritual. Isso precisa ser compreendido que se existe alegria nos céus, existe uma raiva e um ódio intenso da parte de Satanás e os seus anjos acerca de nós. Satanás odeia a igreja. Satanás odeia a proclamação do Evangelho, porque é isso que tira e desarma totalmente o reino das trevas. Nós precisamos, então, a todo momento, compreender que a nossa evangelização é uma arma que Deus nos dá para que haja alegria no céu. E se quando há alegria no céu, não existe tentativa demoníaca alguma que possa ofuscar isso. Se nós queremos que Deus ele continue se alegrando, nós precisamos continuar pregando, nós precisamos continuar proclamando. E essas duas parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, têm essa mensagem evangelística muito clara. Para mim é claro, pelo menos. É muito clara essa mensagem evangelística nessas duas parábolas. E a igreja, que é o corpo de Jesus, que é a continuação de Jesus, é chamada para estender esse amor de Jesus, esse interesse de Jesus a todo tipo de gente que está espiritualmente perdida no mundo. Eu não estou falando de pessoas, e isso se dá através da nossa, sem querer, a gente acaba pensando que pessoas perdidas, por causa de uma cosmovisão que a gente aprende nas escolas, uma visão marxista de que o perdido é o pobre miserável. Não, não é isso. O perdido pode ser o teu chefe. O perdido ele pode ser o professor da tua faculdade que tem doutorado. E são essas pessoas que são pobres e miseráveis espiritualmente que precisam da graça do Senhor. Não entendam que os perdidos são os pobres, que financeiramente, porque a gente está vendo os publicanos aqui, que apesar de serem odiados, eles eram pessoas extremamente ricas, eles eram muito bem pagos pelo Império Romano para fazer o que eles estavam fazendo. Eles estavam traindo o seu próprio povo, cobrando imposto do império que estava dominando os judeus. E para isso, a grana era alta. Pode ter certeza que a grana era muito alta. Pra vocês terem uma ideia, o publicano era alguém que precisava de pena e de alguma coisa para escrever. E esses materiais, naquela época, eram caríssimos. Caríssimos, caríssimos. É por isso que, só um parênteses aqui, algumas das cartas que nós encontramos na Bíblia, elas eram cartas rotativas. Elas ficavam em alguns lugares. Como a gente viu na devocional hoje, Paulo escreve às igrejas da Galácia. Então, Paulo escreve uma carta e essa mesma carta vai rodar entre as igrejas da região, da província da Galácia. Porque o papel e a caneta, naquela época, eram extremamente caros, extremamente caros. A forma de vida de um publicano era uma forma muito rica. Zaqueu, por exemplo, né? Era um outro publicano, era um homem extremamente rico. Não apenas porque ele roubava, mas ele já seria rico naturalmente se ele fizesse seu trabalho normalmente. Quando Jesus chama Mateus, ou Levi, né, no segundo evangelho de Lucas, Mateus ele fica tão feliz que ele faz um banquete. Do nada, ele faz um banquete. Essa não era uma realidade comum das pessoas. Então, não entenda, perca essa mentalidade de que aquele que Jesus quer salvar simplesmente é o pobre financeiramente. Jesus ele quer salvar o pobre miserável espiritualmente. Porque você pode ser pobre, meu irmão, e ser muito feliz com Jesus. Você pode ser alguém que passa perrengue financeiro, mas você está extremamente satisfeito em Jesus porque você sabe que Jesus te salvou. Mas você pode ser extremamente rico e viver uma vida totalmente infeliz porque você não tem Jesus. E Jesus está falando da dracma perdida, da ovelha perdida, para todo aquele que estava longe dos caminhos do Senhor. E essa elite farisaica era outra elite que com certeza era muito rica, que exercia muito poder naquele lugar e que com certeza estavam mortos por dentro. E Jesus ele não mediu palavras. Jesus ele falou: vocês estão mortos por dentro. Vocês são miseráveis. Vocês são assim. Só existe morte em vocês, espiritualmente falando. E Jesus estava falando sobre salvação também para esses pecadores que não se viam como pecadores.
né? Então, a nossa pregação ela não pode ser simplesmente uma pregação baseada em assistência social, ou em lugares ou até mesmo uma pregação com uma intenção de restaurar um lugar socialmente falando. Não. A nossa pregação precisa ser para salvar pessoas do jugo do pecado, salvar pessoas da condenação eterna, e se o reflexo disso for moldar a sociedade em volta, e geralmente isso acontece, pastor Patrick, quando o evangelho ele chega nos lugares, ele transforma não apenas a vida das pessoas, mas os lugares onde o evangelho chega, isso acaba sendo um efeito, um produto da evangelização e da salvação de almas de pessoas. Porque essa alegria de Deus é tão transbordante, meus irmãos. Essa alegria de Deus é tão grande que ela é demais para que nós apenas carreguemos para nós. Isso precisa transbordar no nosso meio. Isso precisa transformar o lugar onde nós estamos. E essas duas parábolas falam sobre essa verdade evangelística definitiva aqui que nós encontramos na Bíblia. E a igreja é esse corpo que é chamada para estender esse amor, esse interesse de Jesus a essas pessoas que tanto precisam de salvação. Então, Jesus ele demonstra um fervor aqui. Jesus ele fala algo que poderia ser muito mal interpretado. Jesus ele fala sobre alegria no céu. Isso não era qualquer coisa. Isso não era uma coisa tão assim, tranquila de se ouvir. Isso, para falar para fariseus, era extremamente escandaloso. Né? Como Deus todo sério, todo respeitoso, todo imponente, né? Todo soberano, poderia se alegrar, poderia ter algo assim. A alegria de Deus é na sua justiça sendo cumprida. A alegria de Deus, ela na verdade é algo muito subjetivo para que algo aconteça, quando a sua lei fosse cumprida, ele ficasse satisfeito. Mas Jesus fala de alegria diante dos anjos do Senhor. E Jesus utiliza disso para explicar que existe no mundo espiritual algo que acontece quando um pecador se arrepende. E esse fervor de Jesus deve arder cada vez mais hoje no meu e no seu coração. Existem pessoas que estão, eu tenho certeza, que existem pessoas que estão próximas a você que precisam dessa salvação. Precisam participar junto com Deus dessa alegria pela sua vida estar salva. E essa alegria, ela precisa ter esse zelo evangelístico. E participando da mesma alegria que está também no céu. Nós não podemos perder essa expectativa. Lembre-se, a parábola da dracma perdida para aqueles fariseus e para nós hoje nos fala que as pessoas elas têm valor. As pessoas elas carregam a imagem e semelhança de Deus. Por mais que isso esteja parcialmente distorcido por causa do pecado, as pessoas continuam carregando a imagem e semelhança de Deus. Eu continuo, você continua, qualquer ser humano, até aquele que assim, não tem nem mais as suas faculdades mentais, diante da miséria que se encontrou, ainda carrega a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do amor e do fervor de Deus em nossas vidas, para que sejamos cada vez mais evangelizadores, cada vez mais pessoas que querem, se interessam pelo próximo, como Jesus se interessou pelo próximo dele. Nós precisamos amar como Jesus ama. É difícil, né? Amar como Jesus ama. A gente vê isso na Bíblia. Quem consegue amar como Jesus ama? Se não for a graça dele na nossa vida, se não for uma vida de consagração constante, meus irmãos, nós não conseguimos isso. E nós precisamos dessa graça de Deus a todo momento, na nossa forma de andar, no nosso viver. Amém? Meus irmãos, eu quero abrir esse momento para perguntas, para respostas, para comentários. Se tem alguma coisa no YouTube? Não temos perguntas no YouTube. Algum comentário, meus irmãos? Alguma pergunta? Esse é o momento. Jéssica, por favor. Pensei que o microfone estava lá. Pensei que o microfone já estava aí. Não, eu só estava pensando nessa alegria que tem nos céus com a conversão dos pecadores, né? Que às vezes a gente desanima de pregar o evangelho e vai desanimando e puxa,
tanto tempo orando pela pessoa, já falei tanta coisa, não resolve nada, deixa para lá. E a gente deveria realmente pensar que se é uma coisa que traz alegria nos céus, é uma coisa que realmente, uau, nossa, a gente precisa se alegrar com isso, né? Isso deveria nos motivar a continuar orando, a continuar pregando, porque, né, vai trazer alegria nos céus e para a gente também deveria trazer essa alegria, né? Só estava pensando que como a gente às vezes se alegra com tantas coisas, faz festa com tanta coisa, e a Bíblia fala que tem festa no céu com a conversão, né? E só pensando nisso. É exatamente isso. A Bíblia, Jesus, ele foi extremamente literal. Jesus, ele aplicou ali aquela alegria do pastor de ovelhas e da mulher da dracma, que encontrou sua dracma, aplicou essa analogia a algo real, que é a alegria de Deus nos céus. Meus irmãos, eu já falei isso. Entendam, a conversão de alguém gera impacto no mundo espiritual. Não é algo comum. O maior milagre que pode acontecer é quando um pecador se arrepende. Porque você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer algo, uma mega invenção. Você pode trazer a cura para o câncer. Mas nada disso se compara a algo que é espiritual. A algo que somente Deus pode fazer. E o ser humano, por sua vontade própria, ele não quer saber de Deus. A pergunta é, por que uns querem e outros não? Se não for a vontade de Deus, não existe isso. E Deus, ele escolheu, através da proclamação, salvar pecadores. E isso reverbera em alegria no céu. Não apenas os anjos se alegram, não apenas as potestades se alegram, ali junto com Deus, os principados, né? Mas também Deus se alegra. Deus se alegra. E até mesmo o Satanás e seus anjos, seus principados, as suas potestades, eles se rebelam, eles odeiam. A gente falou em Apocalipse há pouco tempo. A gente estava falando sobre isso. A gente viu o diabo vindo contra a mulher, que é a figura da igreja ali, é um símbolo da igreja ali, vindo com toda a fúria. Porque Satanás foi expulso dos céus e ele não pode mais condenar aqueles que creem em Jesus. Ele não consegue mais promover acusação nenhuma, porque Jesus, ele é o Cordeiro que venceu. E a proclamação do Evangelho fez com que agora não exista nem mais nenhum escrito de dívida que nos acuse. E nós podemos pregar de uma forma livre, de uma forma assim, sem nenhuma restrição. E muitas vezes, como a nossa irmã Jéssica falou, muitas vezes nós desanimamos. Talvez seja porque nós não tenhamos a compreensão de que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, existe alegria no céu. A gente precisa lembrar disso. Isso faz parte daquilo que deve motivar a nossa pregação. Porque, meus irmãos, a pessoa ela não vai se converter porque a gente está pregando simplesmente. Ela vai se converter porque Deus está nos usando através da pregação, e esse Deus proclamado na pregação está abrindo o coração daquela pessoa. E nisso existe festa no céu, existe alegria no céu, e essa alegria nós participamos juntos também. Nós precisamos viver assim. Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo, e nós não vivemos muitas vezes esperando viver essa coisa maravilhosa a todo momento. Nós não vivemos querendo falar de Jesus, muitas vezes. Nós não vivemos querendo falar da boa notícia que é o Evangelho. Nós precisamos pregar para o nosso coração de que quando nós pregamos o Evangelho, existe alegria da parte de Deus. Não apenas de ver a nossa pregação, mas a alegria de ver uma pessoa sendo convertida pelo seu próprio poder. Vamos lembrar disso, gente. Vamos lembrar de que a conversão de alguém é motivo de alegria para Deus. Uma alegria intensa, uma alegria transbordante. Mais alguém, meus irmãos? Mais um comentário? Mais alguma fala? Microfone. Ele foi criado dentro do Evangelho,
palavra de Deus na igreja. Depois ele se afastou e ele estava indo por um caminho muito, muito difícil. E ele teve um acidente de moto, quando ele estava ali se preparando já para fazer o que ele queria, e ele veio sofrer, né? Ele teve esse acidente, ele faleceu. E foi assim uma surpresa geral para todos os parentes, né? Muito assim impactante. E o que aconteceu que eu comentando assim com algumas pessoas, e um dia eu estava no meu trabalho conversando com um rapaz que a gente conversava muito sobre o trabalho da igreja, né? E quando eu estava comentando, eu estava muito triste com essa situação que tinha acontecido. Você sabe que naquele instante Deus falou assim poderosamente comigo sobre aquele hino, ó que belos hinos hoje lá no céu por um pecador, né? Então eu tive certeza da salvação desse moço, porque a gente às vezes se pergunta, a gente tem essa coisa, né, de pensar, a pessoa não está na igreja, mas Deus tem aquele momento, né, que Ele tem esse poder para trazer de volta, né? Então esse é o meu comentário. Fiquei muito feliz assim porque eu pude até comunicar com a família dele sobre essa experiência que eu tive, né? E foi muito forte na minha vida a festa no céu por um perdido, né? Por ter sido salvo. Sim, nós acreditamos sim de fato que Deus ele opera de forma miraculosa no que diz respeito à salvação e nos mais diversos momentos e contextos, né? Como, por exemplo, explicar para que alguém que precisa de salvação, alguém que nasce e não tem as suas faculdades mentais, que não tem discernimento da realidade, né? A gente sabe que, biblicamente, todo ser humano é concebido em pecado, mas como que essa graça ela é comunicada a uma pessoa que não consegue dizer sim? Ou até mesmo um bebê que morre, né? Então, como que a gente consegue dizer que tal evento, né, fala sobre... a gente aplica a salvação, né? Eu já conversei muito com o pastor Patrick sobre como Deus ele pode operar dessa forma. E a graça de Deus ela é misteriosa. A gente não pode dizer simplesmente que a salvação ela se dá pelo simples... ela é subordinada à nossa compreensão, simplesmente. Nós não podemos dizer isso. Nós não podemos nem dizer, e eu ouso aqui dizer, e eu falo isso com muito cuidado, dizer que pessoa tal, ela se perdeu para sempre quando ela morreu. Porque o que impede de Deus, no momento do momento ali no seu leito de morte, por exemplo, de Deus, de uma forma muito poderosa, convencer aquela pessoa, talvez ela ouça alguma coisa, eu não sei, né? Então a gente não pode limitar Deus baseado na nossa lógica. A nossa lógica ela é muito pequena. Eu preguei sobre isso ontem, né, para os jovens. A gente não pode tratar as falas e os mandamentos de Jesus baseado na nossa dicotomia, de que se uma coisa é certa, a outra é errada. Se uma coisa funciona, a outra não funciona. Tenta explicar a Trindade. Não tem como explicar a Trindade. Mas nós cremos que Deus ele se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde nenhuma dessas pessoas são elas mesmas, mas todas são Deus. Mas é um só Deus. Como que a gente explica isso? De uma forma lógica. Como que a gente explica a predestinação, por exemplo? Os atos de Deus na eternidade. Como que a gente explica tudo isso? Então, a salvação, a graça de Deus é a manifestação também do seu poder nesta realidade que é condicionada por algo simplesmente cartesiano. Vai para frente, vai para trás, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, vai para baixo. Nós não podemos limitar os atos poderosos de Deus nisso. E nós precisamos a todo momento ter fé, orar. Porque o ato de orar demonstra a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa. E nós precisamos continuar orando para que Deus ele continue fazendo a boa obra que Ele quer fazer. E Ele tem feito não apenas nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que Ele quer salvar sim. E Ele escolheu isso de uma forma ordinária e de uma forma mandatória, a pregação do Evangelho. E nós precisamos fazer isso, porque é isso que Ele requer de nós. Ele quer que nós participemos dessa mesma alegria que Ele tem nos céus quando um pecador se arrepende. E Ele compartilhou isso com a gente. Ele poderia simplesmente fazer assim, está salvo. Não, mas Ele escolheu nos usar
para sermos os seus proclamadores, sermos as suas bocas, sermos os seus pés, as suas mãos, para ir por essa terra, curar e sermos seus instrumentos, a fim de proclamar o Evangelho, a fim de que todo aquele que crê em Jesus encontre salvação, tenha vida eterna. Amém, meus irmãos? Queria pedir para o pastor Patrick fazer uma oração para a gente encerrar esse momento, agradecendo a Deus por esse momento de aula, por essa palavra maravilhosa aqui que o Senhor Deus nos revelou. Ó Deus de toda glória, nós te louvamos e te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é o autor da salvação, é o autor das nossas vidas, é quem já escreveu a nossa história e conhece tudo que nós vamos passar, porque o Senhor foi quem escreveu, quem criou a nossa história. Nós fomos sonhados pelo Senhor e isso é um deleite para a nossa alma, isso é um alívio para o nosso coração e tira todo o peso das nossas costas de sabermos que nós devemos apenas conhecer o Senhor, buscar o Senhor e fazer a Tua vontade, porque todas as coisas já estão determinadas, escritas, e isso não é um motivo para a gente ficar de braços cruzados, pelo contrário. Isso é o momento de nós festejarmos, isso é o motivo de nós alegrarmos o nosso coração. Afinal de contas, não temos peso, porque as nossas vidas estão muito bem cuidadas nas mãos do Senhor. Por isso, ó Deus, desperta o nosso coração para que continuemos pregando o Teu Evangelho, continuemos, Deus, lembrando que o Teu Evangelho é o poder do Senhor para salvar todos aqueles que estão perdidos, a começar em nós, já que nós estamos aqui e podemos testemunhar que o Teu Evangelho nos salvou e Ele é de fato o Teu poder. Ministra nas nossas vidas, Deus, nos leva em segurança para as nossas casas, nos dá um dia agradável na Tua presença, Deus, um dia onde podemos Te louvar, nos traz de volta hoje à noite para podermos adorar o Teu nome também, mas que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, para que sejamos testemunhas do tamanho, da grandiosidade e da glória do Teu poder e da Tua graça para a salvação de todos aqueles que ainda estão perdidos e precisam do Senhor, como nós precisamos um dia. Louvado seja o Seu nome por essa aula, obrigado pela nossa igreja. Deus, continua, por favor, nos abençoando, falando conosco e nos instruindo para que sejamos direcionados para o centro da vontade do Senhor. Pedimos e agradecemos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vá em paz, lembrando que 6 horas temos